eu entrei em rádio em 63 para aprender. De lá, quando a minha carteira foi assinada, aí eu digo, eu vou ser locutor. Não era nem ser radialista, eu vou ser locutor. Aí pronto. Só fui estudar para tirar o meu científico e depois me preparar como locutor, fazer curso. Passei 3 anos com dicção, impostação de voz, com um professor alemão. Ele teve o cuidado de me ver na televisão e me chamar para... Aí eu fui para a escola de música aqui. Quando eu espantei, eu estava cantando. Nunca cantei. Aí ele, nas aulas, quando eu espantei, eu estava cantando no coral dele lá, né? Eu acho que o excesso de nervosismo é parte do excesso de timidez. Muito tímido, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então eu lia e achava que tá dentro de uma cabine, ninguém é para me ver. E me acostumei, coloquei isso na minha cabeça, que vai me perturbar. A pessoa que aparece fora, ou que abre a porta, me perturba. E isso foi excesso. E eu nunca aprendi a controlar esse defeito. Era um chefe que aparecia, era um colega que abria a porta, era eu estar lendo um noticiário, aí chega uma fã do locutor do horário, entra na cabine, senta na mesa e fica me olhando. Isso me colocava logo, me tirava do jogo. Eu gaguejava, eu errava, eu acelerava para acabar logo o noticiário, eu acabava antes do tempo. Saía para transmitir carnaval, porque tomava uma cervejinha aqui, outra ali, e conseguia fazer alguma coisa. Mas a primeira vez, o nervoso era tamanho que eu me lembro, entrei no motobar com o finado Luiz Chung e tomamos a bebida da época, na época que era o Rum Montilla com Coca-Cola. E eu achava que para ir transmitir tinha que beber bem. Bebi demais, tomei umas 4 doses. Quando abriram o microfone para mim, eu só falei besteira, não sabia nem o que estava falando. Lauro Leite, meu irmão, que era diretor artístico, mandou cortar. Isso para mim foi um drama. Aí eu quis deixar de trabalhar em rádio, porque meu irmão não devia ter feito isso, cortar eu falando e tal. Eu estava fora de mim, eu perdi todo o controle depois do grog. Aprendi a falar sem beber. Eu lembro que eu estava treinando na época na Gurupi, aí o diretor só fez dizer que o superintendente do jornal estava me ouvindo. O nervosismo me atacou e eu não conseguia dizer uma palavra. Quando fui para a televisão, trabalhar na difusora, eu não pensei em ir para a televisão. Foi um processo normal lá dentro. Por isso que eu não acabei. Se eu fosse, eu dizia, eu não vou. Você vai fazer o jornal. Não, foi um processo normal de treinamento. Treinei, bota para fazer isso. Tá. Aí eu me acostumei a estar com câmera, com jornalistas, com toda a equipe de suíte. Pronto, meus amigos. Gravavam diário e todo jornal meu era gravado. Eles gravavam para mim me assistir. Eu tive muito senso de autocrítica. Eu ia para lá para me ver se eu estava legal, se eu disse um A parecido com um A de Cid Moreira, um E parecido de Chapelin. Eu era muito, ficava para esse tipo de coisa. Isso que me atrapalhava, de estar e me desconcentrava se aparecesse essa pessoa. Que a minha preocupação é fazer bem. Nessa época eu só aparecia em televisão que era bonito. Eu acho que eu fui a única pessoa que foi ao contrário de tudo que aparecia em jornal no Brasil. Eu não via um negro fazer jornal nacional, eu fiz aqui, e gente feia fazer jornal nacional. Então eu tinha que superar esse não era defeito, essa cultura do telespectador, de só ver a pessoa bonita, de só ver tipo Chapelin e tal. Eu entrava depois deles, superar em saber ler, em ler bem, em preparar bem minha voz. Tinha que aparecer um negócio diferente, para poder a pessoa sair e assim, pô, tá legal, poxa. E eu ia me ver depois, porque se não prestasse, eu dizia, pô, o jornal hoje foi uma droga. Já tinha o defeito de não ter teleprompter na época, era decorado, né?
Então, decorar um jornal, a gente chegava 4 horas, 5, e tinha textos que chegavam na hora, ao vivo, e tinha que estar preparado para isso. Isso tudo coloca a pessoa apreensiva. Qualquer coisinha perturba. E em rádio, dentro da rádio, eu fui para a discoteca, eu fiz isso, fui diretor musical da difusora, muito tempo, porque eu fiz tudo dentro da rádio. Fora de rádio, não saí. Fernando, vai fazer uma reportagem? Nem me procurava, porque sabia que eu não ia. E não sei como isso aconteceu. Eu acho que era a vontade de falar legal, para aprender a ter impostar voz, ter boa dicção. E eu entrei nessa. As aulas todas de solfejo. Quando espantei, eu estava cantando. Passei 3 anos. Era colega da saudosa Olga Boana, do saudoso Zé Martins, num coral da escola de música, essa primeira escola de música daqui. Eu entrei em rádio por causa do meu irmão. Meu irmão estava na Gurupi, ele ainda não era locutor. E aqui, para entrar em rádio, precisava fazer um teste. E aí ele chegou para mim e disse, olha, na Gurupi você teste, tu está com a voz boa, tu tens a voz boa? Porque eu estava com 18 anos, eu tinha mudado a voz, estava com aquela voz. Vai fazer o teste lá que pode ser, enchia, era muita gente. E o júri era ele, Rui Dourado, o Mário Leonardo, era a turma que fazia a rádio lá. Eu fiz, ele foi o primeiro a dizer, corta. Aí eu fiquei chateado. Eu disse, eu vou mostrar para a Laura o que eu posso falar. Porque eu achava que podia falar. Engano. A gente pensa que sabe e não sabe nada. Aí eu voltei aí a Gurupi, fiquei amigo do diretor, Luiz Chung, que era amigo de Lauro. Aí foi meu amigo também e fiquei treinando com ele. Ele disse, eu vou te indicar para ser locutor daqui. Aí foi que ele falou com o Saboia, eu entrei na Gurupi, mas ainda não tinha aquela... Né? Depois que assinaram a minha carteira, que eu fui convidado para ir para Timbira, aí que eu disse, bom, não tem mais jeito, é esse que eu vou ser, locutor de rádio. Eu fiz 3 testes no Rio de Janeiro. Eu fui indicado por um ex-locutor da Rádio Continental para fazer um teste na rádio que ele estava trabalhando, a Rádio Carioca. Aí me indicou para fazer um teste na Continental. Eu fui, que ele havia trabalhado, passei, trabalhei 9, 10 meses lá e vim passar minhas férias aqui, uns dias de férias, mas não voltei mais. Eu tinha como chefe um dos melhores repórteres do Rio de Janeiro, da época, foi o senhor Carlos Palu. Tinha o adjunto dele, Ari Viseu, que era um outro grande repórter, fazia reportagens naquela época da Bolsa de Valores do Rio. Foi coisa que eu nem imaginava que existia em rádio, fui encontrar no Rio. Aqui não tinha isso. E por aí foi. Trabalhei depois 1 semana na Rádio Difusora de Caxias, que era do grande Tenório Cavalcante, deputado naquela época, e dirigida por Raimundo Nobre de Almeida, que era um radialista também muito famoso do Rio. Trabalhei um tempo lá, não gostei porque era muito distante. Era em Caxias essa rádio, eu morava em Comendador Soares, Morro Agudo, perto de Nova Iguaçu, e trabalhava na Continental no centro. Então eu saía 5 horas de casa, pegava o trem, depois um transporte em Nova Iguaçu, ia para Caxias, trabalhava de 7 às 12 lá, desci para pegar 2 horas na Continental. Aí para mim, que não era acostumado a essas distâncias muito pertinho, curtas, eu não aguentei, fiquei só na Continental. Eu aqui morava na Beira-Mar e trabalhava na Ratimbira. Saía 5 minutos antes de fazer o meu programa, normalmente durante muito tempo. Eu morava na Rua do Machado, perto de Santa Teresa, e trabalhava no Edifício Bem. Então era 5 minutos de casa para lá. Passei minha vida fazendo isso pertinho, fui pegar distâncias de 1h15 de trem, 2 horas, 1h30 de ônibus, e mal alimentado, eu não aguentei. Voltei para cá. Então eu acho que o meu processo deveria ter sido encontrar esses desafios. E aqui eu não tive esses grandes desafios. Eu era convidado para trabalhar em rádio.
Eu só fiz o primeiro teste, não passei e depois não fiz mais teste aqui. Depois que entrei em rádio, a pessoa era convidada. A valorização profissional aqui era muito forte. E eu acho que o número de bons profissionais também era claro que era menor do que o atualmente. Então a gente fazia sempre rodízio em rádio. Eu estava trabalhando hoje aqui, amanhã eu ia para a difusora, e aí encontrava um amigo que começou comigo na Gurupi, como no caso Florisvaldo. Quando eu cheguei na difusora estava Florisvaldo, Aior Filho, Mauro Bezerra, tudo pessoas que eu já havia trabalhado na Timbira e na Gurupi. E esse rodízio existiu durante esse período, essa geração de locutores, a gente se encontrava. Eu trabalhei na Gurupi, Educadora, Timbira e Difusora. Teve outros que trabalharam na Ribamar, Difusora, Timbira. Sempre alguém trabalhou em três rádios aqui. A gente sempre se encontrava. Quando eu cheguei na Difusora, eu já encontrei a minha turma todinha, desde quando eu havia começado com o primeiro teste até a aposentadoria, que foi o Florisvaldo, Raiol, que já é falecido, Edir Garcia, tudo havia trabalhado comigo no começo. Fiquei amigo do diretor Luiz Chung e por ele ser amigo de Lauro, aí fiquei muito amigo dele, saía com ele, aí conversava, ele me orientava, depois ele me botou na cabine para treinar automaticamente. Aí eu fiquei treinando o ano 63 todo. Fiquei treinando e ele me orientando. Ele era um ótimo locutor. Gojoba, que trabalhou muito tempo na difusora, foi meu diretor de jornalismo na Educadora de 2007 a 2010, outro dia. Sabe que o Luiz Chung era uma pessoa certa para orientar a gente, inteligente e um ótimo locutor. Um ótimo locutor. Além de estudante, né? Formou-se em Direito, depois acabou passando no concurso para juiz, morreu novo, já juiz. Já tinha saído de rádio. E com ele foi para Timbira, depois eu saí da Gurupi e fui para Timbira. Então a gente sempre estava se encontrando. E eu, quando não tinha nada para fazer, eu ia para o escritório dele, que ficava na antiga difusora, na Rua Afonso Pena. Era o primeiro escritório de advocacia dele com o Tupinambá Moscoso. E também era locutor da Rádio Timbira. E eu ia para lá bater papo com ele, conversando com ele, passava amanhã, e aprendendo com os dois. A minha geração teve muita sorte de encontrar grandes profissionais e que dava a oportunidade de nós aprendermos bem, certo. A gente aprendeu muita coisa com essa turma. Um pouco antes da gente, não era muito, era uma geração não muito, um pouco antes. Minha, Florisvaldo, Raiol, Edir Garcia, essa turma, todo pegou Lauro, Luiz Chung, Moscoso, Zé Branco, tudo a gente trocava. Eu era mais novo, pouco tempo, mas era mais novo, e aquilo se juntava muito em mesa de bebida, era onde nós aprendíamos mais ainda, porque o que existia antigamente não tem hoje em dia. É a crítica do colega, de você estar sentado tomando uma cerveja e dizer: poxa, tu tem que melhorar as músicas do teu programa, tá tocando só música, e isso despertava na gente. Tu tem que falar melhor. Djalma Carvalho chegava para mim e dizia: como é Zuzé? Zuzé. Aí ele dizia: olha, o nome não é Zuzé, é José. Aí eu dizia: pô, eu chamo assim. Ele disse: assim que tu está falando. Essa coragem do colega ensinar, que ninguém diz agora, todo mundo pensa que já sabe. Aí a gente tinha humildade, quando não sabia, de perguntar. Isso eu aprendi, sabe como? Eu acabei de ler um noticiário na Rádio Timbira, eu tinha entrado, eu era a reserva na Rádio Timbira. Fazia quando o titular não ia. Eu ficava de meio-dia às 4 da tarde. E o Diel sempre não ia às 2 horas da tarde. Aí eu acabei de fazer um noticiário e disse: José, José. Aí ele
automaticamente me chamou a atenção. Aí eu ficava, toda vez que eu via esse nome, para poder saber se eu estou dizendo José ou José. Eu estava com problema de dicção. Outra vez eu saí da cabine, aí li Souza Andrade, porque eu achei que o redator tinha escrito o Souza Andrade errado, estava junto, Souza Andrade. Você viu que é falta de informação e não ter a humildade de perguntar, vê que esse nome não está errado, então não. Eu achei de consertar na hora, chamei Souza Andrade. Quando eu vou saindo da cabine, Lauro, meu irmão, era diretor artístico, e disse, rapaz, tu é muito amigo desse rapaz aí, Souza Andrade? Aí eu disse, por quê? Ele disse, pô, porque o nome tá escrito dessa maneira. E tu chamaste Souza Andrade, aí estava escrito certo, Souza Andrade. Eu que achei que o redator tinha errado. Precisou botar um espaço para ser, e chamei o cara de Souza Andrade. Então aprendi que a pessoa, quando não sabe, tem que ter a humildade de procurar o colega e dizer, tá certo aqui, como é que se diz isso? Eu aprendi a fazer isso. Essa minha geração faz isso, fez muito isso. De conversar, pastor, mas esse nome em inglês aqui, e ensina, você faz assim que se chama, para aprender. Hoje em dia as pessoas não têm essa humildade, já pensam que está por dentro de tudo. E nós aprendemos a ter a humildade. A minha geração de rádio toda tem muita humildade. Por isso é que eu tenho certa timidez, porque eu pergunto o que é que eu vou falar. Poxa, eu tenho que me perguntar o quê? Eu nunca fiz isso, não é? Eu nunca entrevistei ninguém, nunca fui entrevistado. Então tem dificuldade para determinada coisa. Então, na minha profissão, esse período, eu não precisei fazer isso. Eu não precisei entrevistar ninguém, porque eu dizia logo, olha, eu não sei entrevistar. Eu sabia que não sabia entrevistar. Eu tinha senso de autocrítica. O medo fazia com que eu não aprendesse. De chegar para um grande artista, um grande político e encarar. Eu acho bonito quando eu vejo. Eu fico até nervoso quando vejo que a pessoa não está muito preparada para entrevistar uma pessoa famosa. Eu fico nervoso, às vezes no vídeo, eu digo, eu tomo o lugar do cara, do repórter, porque eu não me sinto bem. Os locutores antigamente, na minha época, passavam a ser locutor escolhidos na rua. Era um locutor profissional, chegava e dizia, poxa, tu tem a voz, tu não tem que estar ser locutor? Tu tem a voz boa. Só entrava para a rádio porque tinha voz boa. Quem não tinha voz boa não entrava. Aí você, pô, tem a voz boa, tu pode ser um locutor. Tu quer dar um teste lá? Eu te falo para dar um teste. Esse ia ser locutor. Não precisava ele fazer faculdade para ser locutor, não. Hoje já tem a inversão de valores. Hoje você vai ser locutor porque saiu da faculdade. Não é isso, não. É totalmente errado. A pessoa saiu da faculdade, tem uma teoria muito boa, mas para ser locutor você precisa ter boa voz. Você precisa aprender a falar, a ler no microfone, e isso depende de teste. É uma pós-graduação de um comunicólogo. Você fez comunicação, vai lá, quer ser locutor, tá, saiu da faculdade, entra, pode fazer um teste e ser reprovado, porque você não tem boa voz, não sabe ler, acabou. Os locutores de voz ruim, feia, só entravam em esporte. Para ser repórter esportivo, que gritava e não ligava para a postura de voz, tá entendendo? Era só para esporte. Eu me lembro que o Fontinelli, o apelido dele era Fonfon, falava Fânio, o Fontinelli. Talento, estúpido e tal. Em esporte, mandou no esporte daqui, mas outra coisa ele não fez. Não botava o Fontinelli para ler uma editorial, uma crônica, não dava, fazer programa musical não dava. Essas vozinhas só para fazer esporte. Na minha época lia muito, o locutor lia muito, hoje em dia o locutor grava muito. Na minha época era ao vivo. O locutor off de televisão lia todos os textos comerciais ao vivo. Então você estava lendo o texto comercial, quando espantava aparecia uma nota fúnebre. Você tem que mudar a impostação, a maneira de ler o texto todinha. Então, esse é que é o locutor. Você não vai ler um texto de falecimento igual um texto varejista. Nós aprendíamos tudo, essa que é a verdade.
a minha geração, fazia tudo em rádio. A difusora proporcionou a tantos profissionais essa facilidade, porque era uma rádio, tinha uma televisão e fazia tudo. Um pouco daqui, um pouco dali e tal. O que a difusora proporcionou aos profissionais dessa época daqui foi uma capacidade de trabalho muito grande. Por isso é que eram poucos que todos passaram pela difusora das outras rádios. Todos passaram pela difusora. Todos que trabalharam na Timbira e na difusora, que eram as duas rádios fortes daqui, eram bons. As duas rádios eram uma espécie de treinamento para locutor. Aí você trabalhava na Ribamar, alguém disse, tem um locutor na Rádio Ribamar bom, tal, como é o nome dele, tal, escuta. E aproveitava e convidava esse locutor para trabalhar, desfalcava mais. Então era um aprendizado. Gurupi e Ribamar era um aprendizado para o locutor. Todos quase saíram delas, quase todos. Edgar Fontinelli, Bernardo Coelho de Almeida. O Edgar eu não trabalhei, mas já cheguei na difusora e trabalhei com o Bernardo. Era o César Roberto, Zé Branco, que chegou, eu não sei onde ele começou, conheci na Gurupi e chegou na difusora e não saiu mais. Eram pessoas que a gente tem que respeitar. O número de bons locutores era muito pequeno. Por isso que nós tivemos sorte de trabalhar com todos eles e aprendemos muito. Fernando Souza, com Lauro, Moscoso, já morreram tantos, Malionato. Eu, quando entrei na difusora, os únicos da Timbira, os únicos que não eram formados eram eu e Raio Filho. Raio Filho saiu da Ribamar com um programa que ele era ouvidíssimo, para ser operador primeiro na Timbira, de tanta gente boa que existia, e ele era bom locutor, mas ele foi ser operador de áudio primeiro, com condições depois para pegar um horário na Timbira. Florisvaldo começou junto comigo na Gurupi, aí ele foi para a difusora, aí depois no outro ano eu fui para a Timbira. Então, e nos reencontramos na difusora. Nós éramos sempre convidados, éramos, modéstia à parte, bons locutores, sempre éramos convidados, onde saía para pedir emprego. Não tinha locutor desempregado.